Esperar dar 8h30. Ok, agradeço aí por estarem avisando. Tem mais de 800 seguidores aqui no Instagram. Bom dia a todos, bom dia. Olha eu, bom dia. Como vai, Gláucia? Como vai, Valdeci? Tudo bem, gente? Tem mais alguém que chegou aqui? Selma, muito bom dia a todos. Hoje o papo é sobre política, então, se você é brasileira, se você ama o Brasil e quer ouvir a opinião de uma humilde professora, dá licença aqui, que eu vou ver uma coisa que eu deixei no fogo. Oi, gente, desculpa, tá? É que eu deixei um feijãozinho ali no fogo, porque hoje me deu de comer uma comida da minha baianidade Nagô. Feijão de leite baiana, a coisa mais deliciosa, com uma muquequinha de bacalhau, gente. Vi uma amiga almoçar comigo e ela morou fora há muito tempo, fora do país. Ela disse: eu queria comer uma comida que eu não como há muitos anos, vou fazer um feijão de leite para vocês. Jura? Juro, vou fazer. Então, estou aqui preparando feijãozinho de leite para ela. Bom, meus amores, como eu hoje sou uma mulher mais pontual do que eu já fui em dos tempos, né? E eu vou falar sobre política hoje, vocês já sabem disso. Agradeço as pessoas que chegarem, que já chegaram, que estão aqui esperando. E eu tenho algumas coisas para analisar para vocês. Alguns alunos, ex-alunos, porque quando acontecia uma coisa que movimentava o país, eu chegava em sala de aula como boa professora de redação e de análise do discurso, eu chegava rasgando palavras, mostrando a história para eles, nunca fiz cabeça no sentido de, para um pouquinho que está passando, nossa, um caminhão imenso aqui. Nunca tentei mudar a opinião de ninguém, mas eu mostrava fatos históricos e deixava que cada um seguisse, né, o seu entendimento. Bom, eu vou começar trazendo, foi uma coisa que eu nunca esqueci, eu vou começar trazendo que quando houve a eleição do antigo governo, eu me lembro bem que um ex-aluno, ele não gostava muito de mim, porque nós tínhamos posições diferentes politicamente, né? E eu me lembro como se fosse hoje que ele escreveu assim: e agora você vá para Venezuela, fique lá. Eu respondi a ele, eu disse: eu não vou perder a oportunidade de ficar aqui e assistir de camarote ao que vai acontecer. E eu falei isso, depois eu disse: eu não devia nem ter dado resposta, mas hoje eu vejo que foi a melhor resposta que eu poderia ter dado. Não, gente, ao contrário do que se possa imaginar, eu não estou aqui para me vingar do antigo governo, de jeito nenhum. Era uma coisa que para mim era esperada. Tentei de todas as formas mostrar em sala de aula, alguns amigos indecisos, o que seria aquele voto. Não fui feliz, tanto não fui feliz que ele ganhou, não é verdade? Mas rasgava, estava na cara a questão da competência para dirigir, comandar um país como este. Bom, mas vamos ao que importa, né? Hoje o que eu tenho visto, e eu me debrucei para ler, não tudo, porque eu não teria condição de ler aquela coisa da Polícia Federal toda, mas se vocês quiserem, ela está disponível em alguns sites bem trancados, tá? Porque ela está à disposição. Não todo, mas trechos, e eu gosto de tirar minhas próprias conclusões. Eu não sou massa de manobra de ninguém, Então, assim, o que eu estou, em primeiro lugar, começando a falar assustada, nem é assustada. O que eu estou achando assim tão pequeno é a extrema-direita está esperneando para querer impor aos seus pares a ideia de que
Eu vou falar no nome porque não tem como falar. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido. Gente, quando Bolsonaro tinha domínio sobre a Polícia Federal, através de o chefe maior da Polícia Federal que comia na mão dele, a Polícia Federal era a melhor coisa do mundo. Porque a Polícia Federal. Agora a Polícia Federal passou a ser o vilão da história. Gente, eu não vou falar muito sobre isso, porque diante de fatos, não há o que a gente dizer. Né? Em relação a fatos, não há possibilidade de haver dúvidas. Contra fatos, não há argumentos. E o que nós temos? Nós temos telefones que foram copiados. Exatamente, Xavier, exatamente, Rocha Xavier. Telefones que foram grampeados. A fala deles, a troca de mensagens, e agora querer dizer que o presidente da República não sabia do que estava acontecendo. Engraçado, quando houve uma situação que Lula disse que ele não sabia, ele próprio, enquanto ainda deputado, ou senador que ele era, atacou Lula, dizendo como é que um presidente da República não sabe o que está acontecendo debaixo do seu nariz. E ele, que recebia essa corja dentro do Planalto, dentro da sua residência. Gente, só não vê quem não quer. Só não percebe quem não quer. Infelizmente, o povo brasileiro tem uma leitura seletiva. Só serve para ler aquilo que interessa a ele acreditar. O fato é que erramos. Eu vou colocar erramos porque eu sou muito educada, sabe? Eu acho o seguinte, se eu faço parte de um povo, né? Esse povo, eu já participei de uma guerra, que foi uma guerra, Ave Maria, de uma greve de professores da rede particular pelo Simpro Bahia nos anos 80, final dos anos 80, que foi uma greve terrível, porque nós fomos para um lugar, havia mais acho que mais de 800 ou talvez mais de 1.000 professores presentes, num clube daqui de Salvador. E eu me lembro que eu peguei no microfone e falei contra a greve naquele momento. Eu achava que aquela greve naquele momento iria nos levar à bancarrota. Perdi. Sabe por quantos votos? 2. Apenas 2. Mas como eu fazia parte de um grupo, eu não posso admitir que você faça parte de uma entidade e na hora que o bicho pega, eu não votei. Eu não fiz. Gente, vamos mudar esse discurso bobinho de menino de ensino médio burguês. Porque até o menino da escola pública, ele já tem, como eu vi essa semana, que eu estava conversando com uns tantos aqui de uma escola pública que tem perto de casa, e eles estavam me dizendo, não sabia que não queria, eu votei no cara, mas me arrependi. Menino de 17 anos, terceiro ano da escola pública. Então, assim, não é possível que você venha dizer agora que são 880 páginas de mentiras, de indicativos de perseguição. Não, senhores. Eu acho que esse presidente deveria estar preso. Eu acho que a anistia não é a palavra de ordem agora. Acho que a palavra de ordem agora deveria ser justiça. Apenas justiça. Apenas isso. E o que é mais assombroso, gente, que havia um complô, havia um planejamento de dar o golpe no golpe. Ou seja, ele ia assumir o poder, mas não ia ficar no poder. Esses militares, que diga-se de passagem, são sustentados por nós. Salários milionários, benefícios 1000, enquanto o povo morre nas filas, esperando um leito. Uma regulação no leito. Como eu vejo amigos meus que não têm plano de saúde, esperando. E esses caras têm o melhor hospital do país, às nossas custas. Eu acho que o Exército veio para cuidar do país e não do povo especificamente. Embora o antigo presidente achasse que as Forças Armadas pertenciam a ele. Eram os meninos dele. Menino coisa nenhuma. Esses meninos sabiam bem o que queriam. E eles trazem na veia, sabe, no DNA político, a ditadura militar, que foi terrível. Algumas pessoas até põem em dúvida a minha militância
quando eu tinha meus 16, 17 anos, mas eu tive uma militância. E quem tem gente aqui presente agora assistindo a live, eu fico muito feliz, muito obrigada, muito honrada, que eu participei de passeatas, fiz parte do Grêmio do Colégio ICEA, Instituto Central de Educação Isaías Alves, quando eu fazia pedagógico, né, fazia parte do Grêmio, a gente fazia passeatas, a gente ia para determinados lugares que historicamente eram pontos de encontro de coisa. Agora, eu fazia muito isso porque eu ainda não tinha a expertise que eu tenho hoje, nem tinha as redes sociais para botar no mundo. Mas eu participei, eu fui militante. Quando você vai para as passeatas com uma bandeira, defendendo uma causa, você é militante. Como é que nunca fui? Fui atuante. Fui e consegui muitos votos para muitos políticos. E aí, gente, o que me assusta nisso tudo, eu não vou falar muito do caso em si, porque eu acho que o caso em si é, como eu digo, contra fatos, não argumentos. Está tudo argumentado, está tudo dito. Eu hoje de manhã já amanheci escutando o ICL, ouvindo os áudios, o que foi dito, que eles pretendiam assassinar. Gente, era mais do que um golpe de Estado, era um ato terrorista. Quando eles tentaram colocar uma bomba, que graças a Deus, Deus nos protegeu muito, naquele caminhão lá perto do aeroporto, eu acho, aquilo era brincadeira. Quando esse cara agora fez um artefato para explodir, você veja o nível de ignorância. O Congresso não, o Supremo, sabe? Não sabendo ele que aquela construção do Supremo é toda blindada. Ou seja, é uma ignorância. Ontem eu vi uma entrevista com um cara e me lembrou, me reportou a uma das falas do ex-presidente. Quem é que está querendo participar? Grazi e outras 2 pessoas gostariam de participar. Se vocês quiserem participar, peço aí de novo, que eu vou ver se eu acerto botar para vocês participarem sim. Eu quero hoje uma fala democrática, em que as pessoas possam participar. Se não participarem ao vivo, que às vezes a gente toca aí sem querer, participe. Bom dia, Nilda. Participem colocando a opinião de vocês aí, escrevam, que eu vou lendo para os outros ouvirem. Então, assim, quando o Bolsonaro disse, nós temos hoje um problema no país. Qual é o problema que nós tínhamos? O único problema no país que nós tínhamos eram os desmandos dele, eram as loucuras que ele dizia, eram as lives que ele fazia, eram as reuniões que ele fazia com representantes de outros países aqui no Brasil, dos consulados, querendo desbancar o governo, querendo desenganar as urnas eletrônicas, quando todos eles, da extrema-direita, todos eles, quando é para se beneficiar, as urnas eletrônicas são confiáveis. Quando não são confiáveis. Prove. Só que ninguém conseguiu provar. E houve hackers que denunciaram que foi pedido a ele que descobrisse uma prova contra, mas ele não tinha. Ele futucou e não conseguiu. Obrigada, Bianca. Obrigada pela força. Bianca diz que eu estou certíssima. Muito obrigada, Bianca. Não quero aqui fazer, na verdade, gente, a cabeça de ninguém. Todo mundo aqui é adulto suficiente para saber de que lado tem que estar. Não é uma questão, mas quando eu ouvi falar quando eu ouvi o áudio daquele militar dizendo a gente vai ter que ter guerra civil. Você já imaginou que uma guerra civil implicaria seu filho, seu genro, seu sobrinho, o filho da sua amiga, ter que ir para a linha de frente, porque os chupetinhas da vida não iriam para a linha de frente, não. Os Nicolas da vida não iriam, não, para a frente de batalha, não, são covardes. Eles grudam como carrapato no que está dando lucro para eles naquele momento. Então a gente precisa acordar para o que seja a política brasileira. Não pode enfiar a cabeça, sabe, na terra e ficar esperando o vendaval passar, não. Você tem que enfrentar. Seu crescimento como pessoa política, não é ser candidato a nada, a pessoa ser política, identidade e CPF faz de você um ser político. No momento em que você vai às urnas e vota, você é um ser político. Você está escolhendo alguém que lhe representa. Será que esse pessoal lhe representa? Então você tem que pensar 2 vezes, gente.
Quando o Lula foi acusado que foi preso, vários países ofereceram a ele anistia política, ou asilo político. Ele disse que ele não ia sair daqui, não. Que ele não era culpado, ele não fez nada, ele não iria sair daqui. Porque homem nordestino, retado, cabra da peste, age assim. Esse agora já está se banqueando, ele deu, eu não sei, aí eu não sei se é verdade, mas soube que ele disse hoje em algum lugar. Ainda vou ouvir nos comentários aí que eu vou assistir, ele dizendo que ele não vai preso, ele sai do Brasil, mas não vai preso, porque ele sabe que ele está enrolado até aqui. Mauro Cid entregou todo mundo, sabe por quê? Porque na hora que a família dele entrou, e ele viu que ia pegar, porque vocês viram, eles ameaçam as famílias. Vamos infernizar a vida deles, vamos infernizar a vida da família deles. Então, assim, é muito complicado isso. Querer impor um regime. Olá, como você vai, Brinsky? Muito bem? Então, aqui, a gente precisa ter um olhar de conhecimento da própria história. Alguém falou aqui uma coisa que eu gostaria de ler. Foi Bianca. Um total retrocesso, sem falar que afeta diretamente a democracia da nação, e diante de tantas provas comprobatórias dos fatos, ainda existem pessoas que falam em perseguição. Gente, quem perseguiu, muito bem, quem perseguiu o MST, Movimento Sem Terra, foram eles. Quem perseguiu os professores que estavam fazendo sua greve pacífica e deu porrada nos professores, foram eles. Quem impediu que tanta coisa acontecesse foram eles. Quem fechou a Petrobras aqui em Salvador, fazendo tantos funcionários terem que sair de Salvador, largar filho doente até, mãe sem ter ninguém, para ir para outro estado, graças a Deus passou, foram eles que venderam a nossa Petrobras a preço de banana. Gente, pelo amor de Deus, é só ler. É só ficar atento ao que está sendo dito. Exatamente, quem persegue é a direita e a extrema-direita. Uma extrema-direita que quer tirar o direito de uma mulher estuprada, gente. E de fazer o aborto dentro da lei. Porque existem 3 formas da lei aceitar o aborto. Quando ela é estuprada. Quando a criança é anencéfala e quando ela tem alguma doença, tem outros filhos e tal. Então são 3 segmentos. Eles querem acabar com 3. Se o desgramado da extrema direita lhe estuprar e você engravidar, você vai ter que ter e olhar para aquela criança. Sabe? Eu sou contra o estupro. Desculpa, claro que eu sou contra o estupro. Eu sou contra o aborto. Mas existe uma lei que admite. Eu nunca, graças a Deus, fui estuprada. Você já foi? Não, né? Então, sentir a dor do outro é diferente de você falar sobre a dor do outro. Você não pode ficar se achando que tem lugar de voz para defender o que a extrema-direita está querendo fazer, porque você nunca foi estuprada. Você foi ameaçada por Jair Bolsonaro, que disse a uma deputada certa feita que só não estuprava ela porque ela era velha e feia. Imagine. Agora o imbrochável vai ter que receber, eu não sei o que é pior, como disse Guedinho ontem. Se é pior receber o troféu de não imbrochável ou ter que devolver o troféu do imbrochável. Estamos nesse ponto de baixaria. Que coisa horrorosa, gente. Como é que se defende? Ia ser uma ditadura violenta, porque eles iam tirar esse senhor e esses homens das Forças Armadas, eles iriam, Luque, bom dia, querida, iriam tomar o país de uma forma cruel. Vocês estão pensando que ia ser bonitinho? Não ia não, gente, eu tenho 68 anos de idade. Eu sei o que foi uma ditadura. Eu vi meus colegas, não só no ensino médio, como também nas universidades, o que eles passavam. Então a gente precisa ter um olhar. Não estou defendendo aqui nenhum político, eu estou defendendo a liberdade de direito. Eu estou defendendo aqui a democracia. Eu estou defendendo um país livre,
que pode escolher quem ele quiser, ainda que tenha sido por 2 votos, por não sei quanto, não importa, a democracia é isso. A maioria decidiu por A, é A. Se a maioria foi só uma pessoa, é A. Isto é democracia. Ou você convence com os argumentos, ou você parte para aceitar o todo. Por isso que nenhuma escola que eu trabalhei, eu deixava que fosse votado um planejamento se eu estar presente. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse, eu não tinha moral para dizer, não gostei ou não quero. Eu tinha que fazer, porque foram meus colegas, em ampla maioria, que decidiram. Então, lamentavelmente, não é assim. Não sou um modelo de perfeição, mas sou um modelo de conhecimento da história e do que seja ditadura militar, que é uma coisa absurdamente terrível. Bom, mas eu quero... eu anotei algumas coisinhas aqui, gente, mas não se assustem não, viu? Porque eu anoto, mas não sigo muito não. Eu gostaria de fazer uma ressalva para as Forças Armadas. Parabéns àqueles generais que se opuseram a este golpe. Parabéns, vocês não foram cagões, não. Vocês foram realmente patriotas, porque vocês não admitiram um golpe que iria de encontro ao desejo da maioria da população brasileira. Porque quem viveu sabe. A vida inteira, alguns personagens das Forças Armadas omitiram. JK morreu de um acidente de carro. Rubem Paiva foi preso, torturado, apareceu morto, se suicidou. Todo mundo sabe que ele não se suicidou e o filho dele está vivo aí para apresentar provas de que ele não tenha se suicidado. A vida inteira foi assim. Mães que perderam seus filhos, mulheres que viram seu pai, seu marido saírem na calada da noite. Chico Buarque fez uma música que primeiro, são tão ignorantes que na época, primeiro a música saiu. Quando eles perceberam, quando ele dizia, acorda amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, fazendo confusão, atenção, era dura, o dói codi. Aí ele fazia o refrão, chama o ladrão. Ele preferia que o ladrão invadisse a casa do que ver o dói codi parado na porta, porque ali era uma sentença de morte. Uma sentença como fizeram com essa nossa repórter da Globo, que ainda tem gente que diz que ela não passou por torturas horríveis. Eu esqueci o nome dela agora, se alguém tiver essa excelente que faz umas análises fantásticas. Mulheres grávidas, eles botavam ratos na vagina delas, e quem está contando isso não foi o povo que contou, além delas, os soldados que não aceitavam. Então, assim, a gente precisa entender que existem 2 bandas do Exército Brasileiro e nós precisamos agradecer à aeronáutica, sabe, ao comando do Exército. Muito obrigada em nome do povo brasileiro. Vocês foram os nossos heróis. A mídia, a imprensa foram nossos heróis, alguns, né? Vamos tirar a Jovem Pan porque não regula. Né? Eu queria agradecer também e grandemente a Polícia Federal. Tem pérolas na lama na Polícia Federal? Tem. E hoje a gente vê que tem muitas pérolas. Claro que existem os maus profissionais, como existe em qualquer categoria deste país, lamentavelmente. Mas, alguém está perguntando aqui que camisa é essa? Do maior revolucionário que o mundo já conhecia. O maior revolucionário do mundo, mas que morreu na cruz pela extrema-direita da época. Ele, Jesus de Nazaré. Eu faço parte da igreja dele. Então, assim, a gente precisa entender que todos nós sofreríamos. E vocês precisam entender que quem paga o salário do policial, da Polícia Federal, militar, do Exército, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, da Câmara, somos nós, às custas do sacrifício de tanta gente que quando chove perde sua casa, perdem seus móveis, ficam à deriva. Essas pessoas é que sustentam essa vida nababesca que eles têm. Agora querem nos tirar a liberdade. Não basta o que já sugaram de nós. Imagine se eu falasse isso, tivesse sido implementada
implementado o golpe militar, eu estaria presa, ia sair daqui direto para a prisão, que eu não tenho mais medo de morrer. Não tenho, porque tenho meus motivos. A morte deixou de fazer parte do meu pacotinho de medos. Não tenho mais medo de nada. Tudo é Deus. Tudo é esse cara aqui, ó. Esse revolucionário, ele me intui no que eu tenho que falar, no que eu tenho que fazer. Às vezes não faço e pago as consequências disso. Bom, vamos levantar uma bandeira contra Malafaia, Flávio Bolsonaro, esse Nicolas Pereira. Gente, a essas alturas ficar no microfone do Congresso, do Senado, chorando, dizendo que Bolsonaro é vítima de uma perseguição. A esse governador ridículo de São Paulo, que vai dizer, o cara é perseguido 24 horas por dia, durante 24 horas por dia. Quando esse cara perdeu, ele tramou contra a democracia. Não estava deprimido coisa nenhuma, ele estava tramando com sua gangue. Gente, foi uma formação de quadrilha contra um povo inteiro. E o pior, sabe o que é pior para mim? Vou dizer a vocês. É o silêncio do povo brasileiro. O silêncio do povo brasileiro me angustia. O silêncio do povo brasileiro me deixa absolutamente triste. O Brasil pirou. Esse homem chegou para dividir o país. Dividir entre o mal e o bem, quando eu sei que do lado dele tinha muita gente do bem que se cooptou pelo ódio a Lula, porque Lula roubou, Lula é ladrão, tá, por que Lula é ladrão? O que é que ele roubou? Um sítio e um apartamento. Quando chegaram lá para ver os documentos do apartamento, não tinha, ele disse, cadê a assinatura? Não assinei nada. Aí a forma do sítio, vou ver, aí você vai dizer, ele armou. Ou então, nós escolhemos o presidente certo pela segunda vez. Sabe por quê? Pela terceira. Sabe por quê? Porque o cara é inteligente, né, gente? Com toda a mídia contra ele, na época, inclusive a Globo, que só faltou enterrar Lula e botar uma cruz em cima, não conseguiram encontrar provas congruentes contra ele. Ou o cara soube esconder muito bem, e esse é retado mesmo, ou então esse cara sofreu uma grande injustiça, sob o aplauso de muitas pessoas que em outros momentos votaram nele. Me lembra Castro Alves. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Muito obrigada, Bianca. A gente precisa ter muito coragem, por isso que eu não gosto dessa coisa de muito elogio, de passar, não gosto muito. Já gostei, já fui vaidosa o suficiente para gostar. Uma vez eu disse a um patrão meu, por conta de umas coisas que estavam acontecendo dentro da escola, eu estava observando do lado de fora como um soldado. Eu disse a ele, cuidado com esses soldados que você colocou para lhe defender, para levantar sua bandeira. Esses são os mesmos que quando vier outro e ficar no seu lugar, ele vai fazer a mesma coisa. Eles são apenas soldados, sem autoestima, com o ego lá embaixo, que vive de dizer sim, balançar a cabeça, feito cachorrinho de táxi dos anos 70. Não, senhores. Quem é meu colega que está aqui presente sabe, nunca me calei, nem nas assembleias enquanto sindicalista, nem enquanto assembleia, enquanto base, né? Nem me calei diante de qualquer coisa que eu achasse errada dentro das escolas por onde eu passei. Por isso fui demitida de duas. Não vou dizer os nomes, primeiro porque eu vou fazer propaganda de graça, eu não faço, de jeito nenhum, né? Mas fui demitida de duas, não, de três, sabe por quê? Uma eu liderei a greve, pela primeira vez em anos, a escola parou um dia, cortaram minha cabeça. A outra, porque eu fiz uma defesa, inclusive eu botei em sala de aula uma apostila e fiz uma sobre a Santa Inquisição, como era uma escola religiosa de freira, elas mandaram tirar, esconder, e a menina me disse, elas mandaram queimar, e eu disse à freira, irmã, que Deus a tenha em bom lugar, a senhora fez com minhas apostilas o que se fez na Santa Inquisição, queimou as mulheres ditas bruxas, só que eu não vou me calar, e eu dei minha aula no Gogó, nessa época, Ivete Sangalo, que vocês gostam tanto, foi minha aluna, pode testemunhar o que eu estou dizendo. Botei o esquema no quadro e falei da Santa Inquisição, porque eu não estava falando contra a igreja de hoje, eu sou da igreja de hoje. Agora, gente, assim como o Papa reconheceu os erros da igreja católica, eu reconheço que eu tenho que ser por ele. Então, chega a nos colocar atrás de cortinas deste circo Brasil. A gente fica atrás das cortinas, comendo o resto.
que essa corja da extrema-direita joga pra gente. Gente, eles foram contra o E-Social da empregada doméstica. Eles estão sendo contra as leis que permitem que uma mulher estuprada possa fazer um aborto. Eles são contra a penalização do homem que mata a mulher como feminicídio. Gente, eles são abutres. E nós estamos sustentando o colégio dos filhos, o plano de saúde deles. Tá legal? Não tenho medo de falar, não. O plano de saúde deles. Estamos alimentando suas viagens, com suas mulheres fazendo botox, rolox, a porra que seja. Desculpa aí, mas hoje eu estou no meu dia de indignação. Hoje ninguém me segura, porque eu não estou só. Não sei nem se sou eu que estou falando. Quem é que baixou aqui para falar? Mas estou falando, tá? Eu sou assim. E eu já estou cansada de ver o povo brasileiro ficar recebendo os restos que caem da mesa da extrema-direita. Desse povo que a vida inteira se alimentou e engordou às nossas custas, engorda e vai fazer sua harmonização às nossas custas. E agora vem um planejamento de golpe militar e tem gente que diz que é perseguição. Cara, ou você é um analfabeto funcional, ou você tem uma adoração por um cara. Oi, Pedro, meu ex-aluno lindo. Siga Pedro, gente. No Instagram ele é fantástico, nos comentários dele, nas brincadeiras que ele faz. Saudade também, Pedrão. Beijo, querido. Então, assim, o nome é Siga Pedro, viu? É muito legal. Vocês vão se divertir vendo a verdade. É muito legal. Então, muito obrigada, Bianca. Ela disse que a sua indignação é também a mesma de um povo sofrido, Rosana. Eu sei, querida, porque eu fui esse povo sofrido. Não pense em ninguém que porque eu ensinei em escola particular, não vou falar da minha vida aqui, porque a minha vida não interessa a ninguém. Não no momento. Quando eu quero que interesse, eu falo aqui nas lives. Não é? Mas eu criei, foram 2 filhas com dificuldades em colégios de elite, quando eu não era elite, nunca fui elite. Fui uma pessoa cujo pai acreditou no meu potencial e no dos meus irmãos, que investiu na nossa educação, né? E eu tive amigos que me apresentaram os livros que eu pude ler e hoje me tornar a leitura que eu tenho. Olha aqui, ó. Pedro dizendo aqui, podíamos fazer um festival de redação para os ex-alunos. Já pensou que bacana? Com aquelas danças, saraus, etc. Ô Pedro, se você juntar esses alunos, eu dirijo esse festival também. Eu sou dessas, viu? Eu não arrego dos desafios, não. Eu sou aquela pessoa que não arrega dos desafios. Então, arregimente esse exército aí, me chame, vamos fazer um festival de redação. Agora lembrem que o colégio não vai bancar. Mas não, a gente pode ter uma ajuda de alguns diretores, porque eles curtiam muito, outros não. Mas eu topo, Pedrão, eu topo. E o tema ia ser de lascar, já estou com ele aqui na cabeça. Então, gente, é isso. Chega! Vamos parar para pensar. Dizem que não é ideia minha, não. Eu gosto muito de dizer, quando eu ouço as coisas de alguém que está muito acima de mim em termos de conhecimentos políticos, conhecimentos da área de direito, tá? Então eu vou repetir as palavras de um cara que deu uma entrevista anteontem no Estúdio I, quando ele, não, foi em Ponto, que ele disse assim, a gente tem que entender, não foi nem isso, desculpe, foi no YouTube, alguém que falou no YouTube. Foi um jurista, e ele disse assim, a gente tem que entender que não são 3 poderes que o Brasil tem, são 4. Tem o legislativo, o executivo, o judiciário, mas tem o poder do povo. Sabe por quê? Porque o povo é quem escolhe. Agora, o pior é saber que muitos, não são todos, escolhem a sua imagem e semelhança. Porque eu tenho amigos que são bolsonaristas, que são o oposto do que essa extrema-direita prega por aí. Não, senhores. Não são todos os bolsonaristas que são assim. Agora carregam no peito um ódio de Lula, uma desconfiança de Lula, e não querem ver o que está acontecendo agora. Bom, aí eu já não posso fazer nada. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou tentando aqui, porque eu tenho lugar de fala para fazer isso, porque vivi um bom pedaço da ditadura militar, fiz passeatas pelas diretas já,
E estive, não na linha de frente, mas estive como soldado fiel às minhas ideologias que eu aprendi com colegas, com professores maravilhosos, cuja maioria foi exilada e não querem nem saber, que estão velhinhos, de voltar para o Brasil. Então, eu vivo num país onde o professor é desvalorizado. Só é valorizado o médico que cobra R$600 por uma consulta que não dura meia hora. Só é valorizado o político que xinga, que grita, que berra. Os marçais da vida, tá? Que comandam verdadeiras quadrilhas de golpes contra idosos. Gente, tá na hora de vocês pararem e saberem quem vão votar. Tem eleição. Vem eleição aí. Vão colocar essa gangue da extrema-direita para se banquetear de salmão, filé mignon, leite condensado, aos borbotões, até viagras, e a gente ficar com o resto. É claro que a própria Bíblia fala de uma mulher que Jesus dizia, que falava, ela comia o resto, e ela jogava o resto para os cachorros, eu acho que era alguma coisa assim, que a lição é a seguinte: os cachorros também comem. Quem elege esse povo come, quer educação de qualidade para seus filhos, quer uma saúde digna, quer comida em cima da mesa, quer uma habitação mínima que seja. E Bolsonaro dizia que nós estávamos vivendo um problema sério no país. E disse que queria declarar um estado de sítio. O que é estado de sítio? Vocês já pesquisaram, eu não vou dizer aqui que vai levar muito tempo. Mas, em outras palavras, ele queria preparar o Brasil para um golpe militar. Isso é estado de sítio. Então, vamos acordar, povo brasileiro. Bom, então, a verdade é essa. Todos eles são escolhidos por nós. Então, vamos ver a culpa que nos cabe neste latifúndio. E bote latifúndio nisso. Lamentável que ainda haja quem não acredita. E o que se tem? O que se tem são 880 páginas, um pouquinho mais, de um trabalho fantástico feito pela Polícia Federal. Polícia Federal, parabéns, não conheço ninguém, hein, da Polícia Federal. Antes de enclausurada pela extrema-direita, antes endeusada pela extrema-direita, agora odiada por essa mesma extrema-direita. Porque a dor no outro é refresco. Agora, quando a dor é sua, quando você tem que enfrentar, é outro beregodego, porque eu já vivi isso. Então, gente, vamos entender uma coisa muito simples. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso chuva para florir. Deus foi muito bom. Acreditem. Ajoelhem-se e agradeçam a Deus por nós não estarmos hoje vivendo um circo de horrores sob o comando daqueles sujeitos. Parabéns às Forças Armadas, à banda sã das Forças Armadas, porque a banda podre nós já conhecemos. A banda podre que fez parte do governo Bolsonaro, nos altos cargos. E todos aqueles, lembrem-se, lá do início da pandemia, que ousaram ser a favor da vacina, ele tirou. Que ousaram não seguir as ideias dele, ele tirou, ele afastou. E ficaram os pazuelos, que na condição de uma patente bem alta disse, eu sou um soldado, o chefe manda, eu obedeço. Que soldado fuleiro. Se não fossem os soldados, se não fossem os Schindlers da vida e outras pessoas, quantos judeus mais teriam sido torturados e mortos? Quantas crianças não seriam colocadas em câmara de gás, em mesas para servirem de cobaias para os experimentos científicos dos alemães, que hoje têm vergonha disso. E a extrema-direita, aplaudida por um número de brasileiros, aplaudem isso, porque eles nada mais são do que nazistas de colarinho branco. Gente, um bom dia. Se vocês tiverem qualquer crítica, se vocês quiserem dizer alguma coisa, podem usar meu chat, meu direct. Se vocês tiverem ideia se vocês tiverem ideias para minha próxima live, eu vou.
Mas não esqueçam de assistir um dorama. Sabe, o dorama traz tanta paz, tanta leveza no seu dia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês.